quero trazer para vocês é o seguinte. Vocês sabem que eu gosto muito da Daniela Lima, né? E eu venho gostando muito da cobertura que ela está fazendo em relação ao caso do Flávio Dino. E aqui o Moisés Mendes, ele que é o jornalista do Rio Grande do Sul, vocês sabem que eu gosto muito dele, sempre que eu posso, eu o trago aqui para nós conversarmos. Bom, vamos lá. O maior constrangimento diante de colunistas de Globo, Folha e Estadão que cercaram o ministro Flávio Dino é a série de textos que Daniela Lima vem publicando no UOL sobre o que acontece no Maranhão. Daniela mostra mais uma vez hoje porque o ministro é perseguido por uma quadrilha com a ajuda de um blogueiro vigarista que mobilizou até a Malu Gaspar e amigas e amigos em defesa do sigilo da fonte. Essa é a manchete do UOL. Condenado por morte, cita propina no palácio para governador do Maranhão. Daniela escreve, peça central de uma trama que mistura corrupção a assassinato de Gilson Cutrim, condenado a 13 anos de cadeia por homicídio de um empresário maranhense, disse em depoimento à Polícia Federal que levava propina para o grupo do governador Carlos Brandão, do MDB, dentro do palácio, que é a sede do governo maranhense. Flávio Dino está sendo caçado por gente perigosa, com conexões com a polícia, pelo governo do estado e até dentro do STF. Todos os envolvidos em desvios de emendas, propinas e no assassinato do empresário João Bosco Sobrinho, sob investigação há 4 anos. A fonte do blogueiro vigarista, Luiz Pablo Conceição Almeida, protegido por colunistas famosos, está preso em casa. É Raimundo Cutrim, delegado aposentado da Polícia Federal e ex-secretário de Segurança Pública do Maranhão. Foi contido em prisão domiciliar por tentativas de embaralhar as provas do assassinato. É um criminoso que tenta calar Flávio Dino com a ajuda de jornalistas, colegas de imprensa de Daniela Lima nas corporações. Colegas de imprensa do ex-canal em que ela trabalhava também, né? O detalhe surpreendente dessa história é que figuras do jornalismo que ganharam maior protagonismo são mulheres e são da Globo. Na caçada de Alexandre de Moraes estão Malu Gaspar, Vera Magalhães, Andréa Sadi e Thaís Oyama. Na apresentação dos fatos que comprovam a caçada de Dino está Daniela Lima. Os homens dos jornalões se encolheram e se acovardaram, com exceção do sempre valente Hélio Gaspari, o destemido. Os bravos machos das corporações não se aliaram a quem ataca ou defende Flávio Dino da bandidagem maranhense. Esses se dedicam a atacar Lula. Então, aqui o Flávio Dino acabou, na questão das emendas, mexendo num outro vespeiro do Maranhão, e por isso, ali os grandes cartolas do Maranhão que estão envolvidos com esse caso, estão tentando de toda maneira que o Flávio Dino seja considerado suspeito nesse processo e que não seja, então, o relator, tá? Só que lembrando que o Flávio Dino, ele é o responsável pela investigação das emendas e que, inclusive, o próprio Flávio Bolsonaro, na questão do Dark Horse, porque não sei se vocês se lembram, mas o Dark Horse também teve emendas. Ele teve emendas da Bia Kicis, do Alexandre Ramagem, vou lembrar todo mundo. Bia Kicis, Alexandre Ramagem, Marcos Polon, da ítalo-espanhola Carla Zambelli, e também tem mais um aqui que eu estou esquecendo, um desquerido, o Mário Frias. Então, a gente teve todos esses caras com emendas, tá? No caso do Dark Horse, e que acabaram ali, querendo ou não, sendo direcionados ao Dino. E a defesa do Flávio fez de tudo para que o caso das emendas do Dark Horse fosse parar no André Mendonça por causa do Banco Master. Então, olha para vocês verem o tamanho da loucura. Ele prefere que o nome dele e do Dark Horse seja associado ao caso do Banco Master do que ter a relatoria do Flávio Dino. Eles são muito sacanas, né?
Eles são muito sacanas. E aqui, a Núria, um beijo, minha amiga, muito obrigada. Agora faltando R$ 95, mais 2 membros aqui para nossa live. E bora lá no Pix ou Superchat, gente. Eu preciso de vocês, então vamos continuar. Então, o que é importante a gente dizer, primeiro de tudo, é a coragem do Flávio Dino em se colocar à frente dessa investigação das emendas parlamentares, ele que também se posicionou contra os penduricários aos magistrados e servidores públicos, e também vale dizer de que ele é do Maranhão. E esse caso, literalmente, ele está sendo ameaçado, como a gente viu aqui um influenciador dizendo que ele tem que tomar cuidado com os atiradores. Nós vimos essa semana. Então, o Flávio Dino está sendo alvejado de todas as maneiras, e aqueles que o cercam e que o apoiam ali no STF também estão sendo mais atacados do que já são normalmente, como o próprio Alexandre de Moraes. E no final das contas, a gente precisa dar como que eu posso dizer, esses louros ao Flávio Dino, mas principalmente na mídia hegemônica, destacar o papel da Daniela Lima, que também se posicionou com relação à perseguição do Haddad. Afinal de contas, o Haddad, ele teve o seu carro ali seguido por viaturas da Polícia Militar no último final de semana, na semana passada, e o seu motorista ali teria sido seguido após deixar o pré-candidato ao governo de São Paulo em sua casa. Então, a Daniela Lima, ela vem se posicionando de maneira contrária à mídia hegemônica, estando no UOL, que é um portal que tem pessoas de todos os credos e de todas as ideologias ali, e é bem possível identificar isso, principalmente pelas opiniões ali do Josias, da própria apresentadora lá, que eu esqueci o nome dela, mas ela vem fazendo um trabalho de extrema importância e se colocando nessa negociata que a gente sabe que existe na mídia hegemônica para beneficiar a extrema-direita. Afinal de contas, nós não podemos esquecer de que Andréa Sadi, Júlia Dualib e Malu Gaspar possuem fontes como Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. Então, deste modo, elas acabam se posicionando a favor desse movimento da extrema-direita, mas que a gente sabe que tem um lobbyzinho, digamos, escondido por aí, porque essas são as fontes que alimentam as informações que elas passam no Globo News, e a gente lembra muito bem dos PowerPoints que deram o que falar e acabaram com a credibilidade do Globo News, que já não é tão grande assim nos últimos anos. E nós falamos isso porque tivemos a Lava Jato. Então, todos aqui que têm uma certa idade, que acompanharam o que aconteceu naquela época, sabem que esses jornalistas foram os mesmos que ficaram contra o presidente Lula e foram as caças às bruxas de todos aqueles que estavam na aliança com o PT naquela época, inclusive na época do impeachment da Dilma, tá? Então, é importante a gente fazer aqui essa lembrança, é importante a gente dizer o quanto o trabalho da mídia é importante nesse momento, e quando o profissional sai da curva, a gente precisa falar disso, tá? Então, a gente tem pessoas aqui que estão saindo da curva, tem voz, e é isso que nós precisamos em um momento que tanto a mídia hegemônica como as redes sociais estão trabalhando para essa extrema-direita, fato esse que já não é de agora, tá? Então, a gente precisa principalmente saber onde é que nós colhemos as informações. Ontem teve uma pessoa que entrou aqui na live que achou que era uma live de direita, só porque eu tava falando do Lulinha. A gente sabe que o céu não é feito de algodão, né, gente? Nós precisamos falar, inclusive, do que
o nosso campo opositor está falando sobre nós. Porque aí você não é optar pela ignorância e não pela informação. É a gente ser seletivo com as informações que beneficiam apenas a nós. E aí não é legal, e como vocês sabem, eu vou falar, obviamente, com todo o cuidado do mundo, e com a devida oportunidade de que aqueles envolvidos aí, eles se manifestem, enfim, a gente aguarde o processo, no caso do Lulinha, que as coisas se desenrolem, porque até agora foi apenas factoide mesmo, e não há nada que incrimine o Lulinha, até o momento, tá? Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV, eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista e independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!